Olá. Instante. Ok. Bem-vindos, aula 2, Economia da Complexidade. Deixa eu admitir aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre logística, essas coisas todas? Vocês acharam no vídeo? Então, tá tudo certo. Eu já estou gravando essa aula aqui. E a gente pode começar, então. O que eu quero fazer hoje é começar a parte de conceituar, mostrar que tem um sistema complexo e dar vários exemplos e mostrar vamos ver um modelo baseado em agentes, modelo de segregação do Thomas Schelling, e mostrar alguns outras coisas, facilidades, acesso ao material que pode ter. Deixa eu compartilhar a tela. Só para dizer, eu ainda vou ser mais organizado e botar no SIGA. Lá tem um lugar para botar cada aula, assim. Em Introdução à Economia eu fiz bastante cuidadoso, porque são muitos alunos. Mas aqui primeiro pensei, não, já tem um programa, não precisa, a gente vai indo. Mas eu vou ser cuidadoso também, botar lá. Eu não vou botar tudo de uma vez, mas vou botar pelo menos assim as próximas 2, 3 aulas, sempre para vocês tiverem dúvida o que vai ter na próxima aula, onde é que a gente vai, aí vai estar escrito lá. Então, tá. Ok, então a ideia hoje é, nessa primeira aula, vamos aqui, afinal, que diabos é isso, um sistema complexo? Me dê exemplos e quais são as características. E vocês vão ver que uma das coisas que vai ficar clara agora é que sistemas complexos é incrivelmente abrangente, é muito abrangente. A gente vai ver desde formigas até cidades, até computadores, até cérebros, sistemas imunológicos, economias, ecossistemas, corais, todas essas coisas são sistemas complexos. Meio estranho isso, porque são coisas tão diversas. Então, a ideia é ver o que elas todas têm em comum, para a gente chamar assim de complexidade. Então, aí que você vê que complexidade é uma dessas ciências bem... guarda-chuva, né? Tem em física, tem em biologia, tem em ciências sociais, tem vários níveis de olhar coisas grandes, tipo sistemas solares, até olhar partículas e dentro de partículas. Então, começar com uma definição. Nenhuma definição é sempre satisfatória. Eu peguei essa aqui da Melanie Mitchell. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Não tem. A Melanie Mitchell, ela é da área de... Peraí. Ela é da área de ciência de... Ele fica fazendo ciência de computação. Esse negócio do fundo aqui atrapalha. Ela é da área de ciência de computação. Se você fizer lá na Complexity Explorer, que é do Santa Fe Institute, você entra lá no site do Santa Fe Institute, eles têm um negócio educacional, eles tentam dar vários tutoriaizinhos e cursos maiores. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer o curso de introdução, Introduction to Complexity, e é ela que dá. E acho que é gratuito, eu acho. Você vai lá e alguns são gratuitos. Tem vários cursos bons, tem um de equações diferenciais, também interessante, tem um de modelos baseados em agentes. Bom, aí essa é a definição dela. Eu botei em inglês aqui, mas eu cheguei a traduzir isso aqui. Então, é um sistema, então, tem várias características. Um grande número de componentes, então, não é um, não é dois, é um grande número, e também não é infinito, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, muitos agentes ligados entre si, formando essas redes não necessariamente têm um controle central, então, mas algumas podem ter, outras não. E esses agentes seguem regras simples de operação.
regras simples, heurísticas, regras de dedo. E o contrário disso é que a gente tem em economia. Em economia, os agentes são racionais. Eles sabem exatamente o que fazer para otimizar. Sabe? Não tem dúvida nenhuma. São racionais e otimizadores, sempre chegam no máximo possível. Em sistemas complexos não são. Seguem regras simples, a gente vai ver vários exemplos. E dessa interação, tudo isso descreveu interação até agora, surge um comportamento coletivo, surge algo maior da interação, que é complexo e é inesperado. A palavra que eu já usei na aula passada é emergência. Emerge, isso dá emergência a esse fenômeno no nível mais alto, que faz processamento de informação, se adapta ao ambiente através de aprendizado e evolução. Então, essa é uma definição, a gente, com os exemplos, vai ver. Nem todo sistema complexo tem todas essas coisas, mas, em geral, tem a maioria. Uma definição dela também mais fácil um sistema complexo é um sistema que exibe comportamentos emergentes e auto-organizados. Então, você tem aquelas pessoas do Adam Smith, o padeiro, o cervejeiro e o outro lá, interagindo entre si, e disso emerge um equilíbrio competitivo que maximiza o bem-estar social, sem que ninguém tivesse intencionado fazer isso. Então, vamos ver, aqui eu acho que tem umas 10 características agora. Então, eu vou dar as características e depois vem os exemplos. Às vezes eu vou dando alguns exemplos. Então, a primeira coisa, e eu vou fazer um contraste com a economia. Em um sistema complexo é um grande número de agentes, grande varia, mas geralmente não é um agente, não é 2 agentes e também não é infinito. E repara que, como em economia, os nossos modelos em economias geralmente são 2 agentes, quase todo modelo a gente simplifica para 2 agentes. Às vezes até tem modelos de Robinson Crusoe, quando você aprendeu caixa de Edgeworth, talvez, ou era o sexta-feira e o Robinson Crusoe, mas às vezes tem modelos de uma pessoa só, ou tem infinitos agentes. Em sistemas complexos, você está... Um jeito de falar isso, o Scott Page, que eu vou indicar alguns livros dele, ele coloca isso... Os sistemas complexos estão no interesting in between. Eu traduzi isso para o meião interessante. Tudo acontece no meião interessante. Nos extremos, as coisas não são tão interessantes. E economia é sempre nos extremos. Eu vou depois dar alguns exemplos. Esse gráfico atrás de mim demonstra isso muito bem. Você tem aqui na ponta, você tem um equilíbrio, onde tem um equilíbrio único, tá vendo? É um ponto só em cada linha vertical. No final aqui você tem caos, e caos também não é tão interessante, mas no meio aqui nessas linhas, aqui tem comportamento interessante. E a gente vai ver como é. Lá que está a complexidade. Então, o jeito poético que eles falam isso, eu gosto, complexo está na beira do caos, the edge of chaos. Então, quando você está indo de uma situação pouco interessante de equilíbrio único, onde a economia vive, não acontece muita coisa, e você está indo na direção do caos, onde tanta coisa acontece que não dá para nem entender, e na beira do caos, quando você está para entrar no caos, lá está a complexidade. E complexidade é interessante, tem esses comportamentos, essa emergência de fenômenos auto-organizados interessantes, funcionais, padrões, etc. Então, sistemas complexos têm interação, elas levam à organização sem controle. Então, sistemas complexos não têm um controle centralizado, não tem uma planta mestre, e ele se auto-organiza. Então, eu vou dar um exemplo, a gente vai fazer no NetLogo daqui a pouco. Uma outra palavra que usam, às vezes, uma certa área de sistemas complexos usa, mas não é tão comum, é autopoiesis. Autopoiesis, deve ser alguma coisa grega aí, mas autopoiesis é auto-organização. Alguma coisa se organiza sozinha. E o interessante é, isso se refere muito ao que eu chamei na aula passada, da questão mais profunda que existe, talvez, de todas as questões
que é tão profunda que o Schrödinger, vocês conhecem o Schrödinger, né, do gato do Schrödinger, o Schrödinger's cat, o gato que está numa caixa, ele está vivo e está morto ao mesmo tempo, e quantum mechanics, essas coisas. Então, você tinha esse físico fazendo as coisas mais complicadas, que mecânica quântica é a coisa mais complicada do mundo. Ninguém entende daquilo ali. E eu já vi alguém falar assim, ó, se alguém fala para você que entende quantum mechanics, é porque ele não entende, porque se ele entendesse, não falava que entenderia, porque ninguém entende. E está lá o Schrödinger escrevendo sobre isso, e daqui a pouco ele decide, não, mas tem uma pergunta muito maior do que isso, que é, what's life? O que é vida? Como é que vida pode começar? E aí ele escreveu um livro que é famoso, chamado What's Life? Um físico escrevendo um livro sobre como que emergiu vida pela primeira vez, como que na história da humanidade, onde tinha Big Bang, tinha não sei o que, elementos e todos, como é que em algum momento vai surgir vida? Como é que você vai explicar isso sem apelar a uma explicação via Deus ou via coisa de fora da máquina? Como é que endogenamente vai ter essa autopoiesis que vai surgir vida? Vai ter que emergir de alguma coisa interagindo sem vida, vai interagir. O Darwin já postulou, e aí essa acaba que é uma das principais vias para explorar isso, eram poças cheias de nutrientes com saídas vulcânicas, que precisa de muita energia, né? Vida é que nem Frankenstein, precisa cair um raio para o Frankenstein funcionar. Então, vida pode funcionar, mas não foi raios, foi coisas vulcânicas, e aí coisas onde não tinha vida vai interagir e emergir vida. Ninguém tem essa resposta ainda, mas é bem nesse espírito de complexidade. Vai ter uma interação de agentes, de aquilo vai emergir algo maior, e provavelmente sem ninguém intencionar. Quer dizer, se você é mais religioso, você vai ficar assim, tirar o professor, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, você pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes sistemas complexos seguem power laws em vez de modelos gaussianos, e aqui de novo, a economia toda gaussiana. Isso a gente vai ver mais depois, mas eu mencionei, né, na aula passada, a questão de uma distribuição gaussiana é que é uma população que existe um elemento típico, é a média. Então, você olha a todo mundo que está na sua turma, cada um tem uma altura diferente, pega a média e diz assim, mas a altura típica, a altura média, é que é 1,77. Então, muitas distribuições têm isso, mas Power Laws não tem. Tem uma média, você pode somar e dividir por N, mas essa média não é informativa da população. Então, por exemplo, essa distribuição podia ser, o exemplo que eu dei na aula passada, o número de livros vendidos por cada livro. Então, você tem um monte de livros, também uma proporção grande dos livros aqui que venderam de 0 a 100 fascículos. Então, a grande maioria deles vendeu quase nada. Tem alguns outros que venderam mais ou menos, e tem uns poucos, tem o Harry Potter aqui. Esse é o Harry Potter, é o livro que mais vendeu, né, depois da Bíblia, talvez. E se eu pegar a média disso aqui vai ser, digamos, vai ser 25 mil fascículos. Mas essa média não te diz nada sobre a população. Porque você tem a grande maioria vendeu de 0 a 100. 25 mil não é um autor típico. E acaba que muitas das variáveis, a grande maioria, na verdade, das variáveis que interessam a gente em economia, tem essa característica. Então, se vocês ouviram, na aula passada, eu não vou chegar no Nassim Taleb hoje, mas na próxima aula eu vou chegar no Nassim Taleb, o que ele fez lá naquele Cisne Negro, ele criou sua própria terminologia para essas coisas, e ele diz assim, tem dois mundos, dois domains, que ele chama, dois domínios. Tem médio cristão e extremos cristão. Tipo, cristão, tipo Cazaquistão, Paquistão, essas coisas. Então, em médio cristão é um mundo regido pela distribuição gaussiana, onde tudo é gaussiano, tem o elemento médio, a variância quer dizer alguma coisa, você sabe, sabendo a variância, você sabe alguma coisa sobre a população. Com Power Laws, não existe variância, a variância não significa nada, acho que nem estatisticamente quer dizer nada. Então, isso é extremasquistão. Então, aí ele argumenta que a grande maioria das coisas interessantes acontecem
nos sistemas que estão, e não no médio cristão. Por isso aqui também... tá. Bom, aqui que eu botei essas redes, aqui daqui a pouco eu ver redes, mas acontece que muitas redes são bons jeitos de representar um sistema complexo. Aqui está uma rede de proteínas, mas você vê que tem alguns nós, eu não sei exatamente o que uma rede de proteína está juntando, não sei se são aminoácidos que estão ligados entre si, tem 22 aminoácidos e cada proteína é uma combinação dos 22, mas você vê que tem alguns hubs, você tem alguns que estão muito ligados e a grande maioria que tem uma ligação só. Então, se você fizesse a distribuição de graus, que chama o número de ligações, não ia dar uma curva gaussiana, ia dar um power law. A maioria das redes dão power laws. Roteadores de internet no mundo também é a mesma coisa. Tem alguns poucos roteadores muito interligados, eles são hubs, e outros que estão ligados com poucos. Então, isso é uma coisa que emerge, essa estrutura da rede é um fenômeno emergente, ela emerge e persiste porque funciona bem, dado o problema a ser resolvido. Então, é evolucionário, é uma questão evolucionária. Surgiu essa estrutura de rede, onde surgiu, já que aquilo servia um propósito, aquela estrutura persiste, ela é selecionada darwinianamente. Onde surgiu outras estruturas que não funcionam bem, dados os problemas a ser resolvidos, não funciona, não persiste. Tá, eu não vou ler isso aqui é só para você, aquele exercício que a gente vai fazer vocês vão calcular um power law. Então, vocês vão escolher uma variável. Eu botei aqui uma lista de A, B, C, L, X até X power laws. Tem um paper, a gente vai dar uma olhada nesse paper na hora que for fazer esse exercício. Mas veja o número de coisas. A primeira é a frequência de palavras únicas no livro Moby Dick. Então, a palavra que mais aparece é o, né? A segunda palavra é uma outra proposição dessas. E lá no final, então, essas palavras aparecem muito, mas tem algumas palavras que aparecem uma só vez. Então, isso segue um power law. Número de proteínas, número de metabólicos, número de terremotos, ataques terroristas, uma coisa na rede, número de passarinhos de certo tipo que foram vistos, número de best-sellers livros, best-sellers cinemas, espécies por gêneros de mamíferos, etc, tamanho de cidades, e todas elas, quando você plota elas em log, a gente vai ver isso depois, dá essa linha reta é uma característica da distribuição power law. Você tem uma probabilidade maior de ter alguns eventos pequenos e tem alguns eventos mais raros. Esses são cisnes negros. Harry Potter é o cisne negro. O choque de 2008 é um cisne negro. É uma realização da variável que não tinha como alguém prever aquilo ali, e ela tem grande impacto. Ela era imprevisível e teve grande impacto. E aqui que está a coisa importante, embora ela tenha baixa probabilidade, ela tem muito mais alta probabilidade do que um modelo gaussiano falaria para você. O modelo gaussiano tem caudas que se aproximam rapidamente do zero. Se afasta um pouquinho, um desvio padrão, 2 desvios padrão, 3 desvios padrão, praticamente a probabilidade é tão mínima que aquilo ali realmente nunca vai acontecer, quase nunca vai acontecer. Power law também se aproxima do zero à medida que você se afasta, mas são caudas grossas, são fat tails. Por isso que o último livro do Taleb chama de Statistical Consequences of Fat Tails. Então, Harry Potter não é um milagre ter acontecido. É provável que daqui a pouco tenha um outro livro que vai vender tanto. A crise de 2008, ou a pandemia, são eventos raros, mas de caudas grossas. Não tem grande probabilidade. Tem uma probabilidade maior do que o modelo gaussiano diria para você de ter uma nova pandemia, uma nova depressão, um novo terremoto muito grande, etc. Então, esses são os exemplos. Continuando as características. Sistemas complexos são dinâmicos, eles estão sempre sob mudança.
Estão sempre, nunca param, estão sempre indo, então, de certa forma de falar isso é que não tem equilíbrios, né? Existem equilíbrios, os equilíbrios estão atraindo, tem esses atratores que estão atraindo as variáveis para lá, seja lá qual for o sistema, mas simplesmente você nunca chega no equilíbrio, porque sempre tem outros choques acontecendo, e isso que é interessante de sistemas complexos, eles estão em constantes mudanças. Quer ver? Uma das coisas que é um sistema complexo, diz que é uma das coisas mais difíceis de estudar do mundo é turbulência. Turbulência tanto do ar como de água, como é que a água faz. Então, a água nunca está sob equilíbrio, uma água de um rio, por exemplo, mas tem gente que estuda e tenta modelar como, então você vai modelar outras propriedades, não quer dizer exatamente onde a água vai estar, você diz, aqui vai ter um roda-moinho, aqui vai ter, sei lá, uma coisa assim. Esse cara aqui, esse Glick, James Glick, ele tem uns livros muito bons, ele é um desses jornalistas de ciência. Então, ele tem um sobre complexidade, que é muito bom, já mais antigo. Ele tem um sobre teoria da informação, que é uma coisa que a gente vai ver. E ele tem está citando alguém aqui, não sei quem é esse Mandel, mas when you reach equilibrium in biology, you're dead. O equilíbrio não é interessante, o interessante é entre. E em economia, exatamente o contrário. Toda pergunta que você respondeu até hoje em economia, nas suas provas, nos seus exercícios, essencialmente, embora eles não usassem essa palavra atualmente, acha o equilíbrio. Né? Me dá o equilíbrio. Tira a primeira derivada, iguala a zero e solve as lagrangianas e pega o resultado e desenha um quadradinho em volta assim para me dizer que é o resultado. Esse é o equilíbrio. É claro que economistas não pensam, sabem que o mundo não é estático, tentam botar dinâmicas, existe otimização dinâmica, existe tentativas de dinâmica, mas é muito pouco, né? A gente ainda é preso nessa ideia de equilíbrio. A gente tem a ideia de estática comparativa, onde você achou o equilíbrio, aí diz assim, mas mude um parâmetro, o resto ceteris paribus, e me vê o que acontece com o equilíbrio. E repara, eu quero o equilíbrio atual e eu quero um novo equilíbrio. Mas aqui no meio, como é que você foi de um para o outro? Não, isso eu não quero, isso não me interessa, eu quero saber os equilíbrios. Essa é a nossa atitude com a economia. E para algumas coisas isso realmente é o interessante. Mas em sistemas complexos mais geral, e eu diria em economia, tem muito mais acontecendo e a gente quer saber aquilo ali. Por exemplo, otimização dinâmica. Na minha tese de doutorado, um dos capítulos que eu fiz sobre desmatamento na Amazônia. Eu tinha acabado de aprender otimização dinâmica com hamiltonianos. Naquela época, isso era... Estou todo orgulhoso de saber aquilo ali. Eu escrevi um paper sobre como fazer otimização dinâmica de quanto cortar as árvores da sua propriedade, sabendo que aquilo afeta o direito de propriedade, e o resultado não é um número, é um caminho de números. Diz a cada ano quanto que você vai desmatar de maneira... Qual que é o desmatamento ótimo de hoje até o infinito. E eu achava aquilo legal, até consegui publicar, foi minha primeira publicação, mas muito tempo depois, quando eu fui pensar, isso não serve para nada realmente, porque você vê como é abstrato. Se eu der isso lá para um fazendeiro lá na Amazônia, aqui está a otimização dinâmica de quanto cortar, ele vai olhar assim, você quer que eu corte? Então, esse semestre eu vou cortar 10 hectares, no próximo vai ser 8, depois vai ser 7. Contanto que nada mais mude, né? Daqui até o infinito, se nada mais mudar, siga isso aqui que você vai estar fazendo. Mas pronto, já mudou. Desde que você falou isso para mim, já mudou, então realmente não... Quer dizer, é um exercício interessante. Tanto é que a otimização dinâmica não foi para lugar nenhum. A gente não faz isso em economia, realmente não acaba não sendo tão interessante. Sistemas complexos, exceto quando morrem, são destruídos, não se acomodam, então não tem equilíbrios, é a mesma coisa. Eles são não lineares, isso aqui é muito importante. Em economia, quase tudo que a gente faz é linear. É uma simplificação, a gente sabe que o mundo não é linear, mas tudo é gaussiano e é linear. Quer ver? Eu estava tomando banho hoje, me veio bem à cabeça essa ideia. Então, linear é assim, estou tomando banho, a água estava muito quente, tem água fria e água quente. Só que o meu negócio é chato, então está muito quente, eu disse assim, então eu vou abaixar um pouquinho quente, e aí eu abaixo e não acontece nada, aí eu abaixo um pouquinho mais, não acontece nada, aí eu abaixo um pouquinho mais, não acontece nada. Daqui a pouco eu passo, então tá vendo que não está tendo efeito nenhum. Daqui a pouco eu
toco lá, passa um pouquinho e fica completamente frio. É uma coisa completamente não linear, não está fazendo efeito nenhum, de repente fez efeitos. E muitas coisas na natureza, aliás, a maioria das coisas na natureza são não lineares. Ou seja, um jeito bom de falar isso é que não tem proporcionalidade entre efeitos e causas. Em economia, a gente tem muito assim, coeficientes, né? As equações que a gente usa muitas vezes são equações, quase sempre são equações lineares. Então, tem a propensão marginal a consumir. Se eu ganho um pouquinho, se eu ganho mais R$1.000, minha propensão é 0,8, eu vou consumir mais R$800. E é tudo linear, independente de quanto que eu tenho, onde é que eu estou. E muitas vezes no mundo real não é assim. Tem causas grandes sem efeito e às vezes tem pequenas causas com grandes efeitos. Um outro exemplo disso parece que é eutroficação de lagos. Lagos, tem um lago todo bonito, cheio de vida, água cristalina, e você está jogando poluição, um pouquinho a mudança climática, um pouquinho assim. A gente está poluindo, e não está acontecendo nada. O lago está lá, está bonito, está absorvendo, está resiliente, está diluindo aquela poluição toda, cheio de vida, límpido, e polui mais, não está mudando nada. De repente, você passa de um threshold lá, passa de uma certa área, e o lago, de uma hora para outra, eutrofica. Não sei se é assim que fala a palavra, mas é a palavra quando um lago quase que perde toda a vida, fica todo verde, fica todo feio e fedorento. Foi tudo de uma vez, não foi linear. Não teve proporcionalidade. Uma boa metáfora para isso é a palha que quebrou as costas do camelo, não tem isso? Você vai botando coisa em cima do camelo, e o camelo está aguentando, está tudo bem. Tudo bem, camelo? Ele, tudo bem? Aí você põe uma palha a mais e quebra as costas do camelo. E diz, poxa, mas eu não devia ter posto aquela última palha lá, foi o que causou. Então, a maioria dos sistemas são não lineares. Esse não paquidermes, eu esqueci quem falou isso, é um desses caras do comércio de complexidade. Ele falou assim: você chamar o sistema de não linear é ridículo, porque todos os sistemas são não lineares, exceto um tipo que são os lineares. Então, é a mesma coisa que dizer que eu vou para o zoológico e eu quero ver os animais não paquidermes. Paquidermes acho que são elefantes, né? Elefantes ou tartarugas, elefantes. Então, os animais não paquidermes, eu quero ver só os não paquidermes. Não paquidermes são todos os animais. Então, você não devia chamar eles de não paquidermes. Chama os paquidermes de paquidermes e o resto são os animais. Mas a gente faz meio que isso. Tem sistemas lineares e os não lineares. Não lineares é um caso especial. Nós, em economia, estamos muito... lidamos muito porque facilita a matemática, facilita um monte de coisa. E eles, por isso, eles são imprevisíveis, são muito difíceis de prever. Qualquer coisa não linear tem iterações e fica explosivo rapidamente. Quando a gente for ver teoria do caos, esse negócio atrás de mim, a gente vai ver isso. Os agentes complexos se adaptam a mudanças no sistema, tem um processo de aprendizado, adaptação, inovação, evolução. Isso vai ser muito importante. Um jeito que pega bem de falar isso, eu tinha dificuldade de entender isso no começo, mas agora eu peguei e eu gosto de falar, que eu sou inteligente também, é que eles computam. Sistemas complexos computam. Formigas computam. Abelhas, quando estão lá fazendo aquela dancinha delas e procurando comida, e uma encontra a outra, faz a dancinha. Formigas, quando soltam feromônios, elas estão computando. Elas estão pegando o ambiente, pegando informação. Boa parte de sistemas complexos, um instante só, é bem em cima tudo baseado em informação. Computar é processar a informação. Então, elas recebem essa informação, baseada na informação, elas fazem alguma coisa que depois vão computar. Diga, João. Você disse que em sistemas complexos não existe equilíbrio, mas o resultado que emerge, como que a gente chama isso, então? Qual o nome dado? Ou não tem nome? Não é que não existe equilíbrio. Pode até ter equilíbrio. Eu vou mostrar um agora que tem equilíbrios, mas o nosso interesse não é geralmente, especificamente, só de achar equilíbrios. Então, a gente quer saber as propriedades do sistema. O que a gente está interessado é ver
como é que emergiu aquelas propriedades que geralmente são do nosso interesse. Então, numa economia, competição perfeita né, maximização do bem-estar social. Então, o que a gente está interessado é aquilo ali, como que aquela interação entre os agentes gerou esse outro fenômeno. Mas não olhar especificamente uma realização específica daquilo. Entendi. Obrigado. Algumas dessas são meio já repetitivas, com aquelas que eu falei, mas tem o que eu mencionei na aula passada, o efeito borboleta, que é quando uma pequena mudançazinha, por causa da não linearidade, no começo ela não tem muito efeito, mas aquilo qualquer modelo iterativo, não interativo, que é importante, mas iterativo, onde o resultado tem um feed, joga de novo na equação, fica jogando de novo na equação. Aí, quando é não linear, aquilo rapidamente pode gerar grandes efeitos. Então, é aquela não proporcionalidade entre causa e efeito. Os sistemas complexos geram emergência. Um outro jeito de falar isso é que eles são não reducionistas. Então, reducionismo significa, é um modo de fazer ciência, um modo epistemológico, onde você tem um problema que você quer examinar, é muito complicado, não dá para entender tudo assim sozinho. Então, vamos pegar partes do problema, vou quebrar o problema em pedaços, eu vou estudar um pedacinho, e daí, uma vez que eu entender o pedacinho e fizer isso para os outros pedaços, aí eu vou entender o todo. Quando eu entender os pedaços, vou entender o todo. Deixa eu ver, aqui. Um exemplo, por exemplo, um relógio. Um relógio, se você usar uma abordagem reducionista, funciona muito bem. Talvez. Cada peça, cada engrenagem, você sabe o que ela faz, aí você soma as peças, fica meio claro. O pato é meio gozação, para dizer, o pato é para mostrar assim, se você fizer uma abordagem reducionista em cima de entender um pato, você não vai entender o pato, porque o pato é um todo. O contrário de reducionismo, que eu não gosto dessa palavra, que fica parecendo meio hippie, sei lá, holismo. Não, eu tenho uma atitude muito holística com a vida, né, eu quero entender o todo, não quero saber só os pedaços. Mas, essencialmente, é isso, com sistemas complexos, você tem que entender os pedaços, mas não adianta só entender os pedaços. Entendendo os pedaços, você não entende o todo, porque, e aqui é a frase típica, que o todo não é a soma das partes. Um outro jeito que eles falam isso é que o todo é mais que a soma das partes. Mas, em algum momento, alguém percebeu que isso não está correto. O todo é diferente da soma das partes, que não necessariamente é mais, é outra coisa. More is different. Teve uma conferência em Singapura de complexidade e o título era More is different. Então, reducionista é meio... Nós, em economia, a gente meio bate no peito, nós somos reducionistas, né? O correto é reducionismo. Quer ver como é que fala isso? Quando a gente fala assim, microfundamentos. A minha análise tem microfundamentos. Eu parto do micro, mesmo fazendo macroeconomia, eu parto do micro Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso, eu estava fazendo doutorado lá em Illinois, num jogo de futebol de salão dos brasileiros. Aí um dos meus colegas falou, não, mas o importante, isso aí é uma porcaria esse paper que você viu, porque isso não tem microfundamentos. Eu não sabia o que era isso. E a partir dali, eu fui ver economia, a gente usa o que chama individualismo metodológico. Individualismo metodológico é uma abordagem de ciência de partir de microfundamentos. Você parte do menor nível possível, se entende o agente econômico, e depois você agrega eles. E a crítica é boa, de que tem uma análise só macro que ela não se encaixa com teoria micro, que é mais sólida, pode ser meio... Como é que você chegou lá? Mas o problema, e isso eu vou mostrar ainda hoje, é que... Então, o indivíduo... partir de micro fundamentos, para mim, parece correto. O problema é que a gente não sabe como agregar os micros.
Então, eu gosto muito da análise clássica micro de um agente, de curva de oferta, maximização, que eu acho aquilo muito bom para muitos usos. Então, a gente sabe o que um agente vai fazer, se eu sei as preferências dele, se eu sei a restrição orçamentária dele, eu posso dizer muita coisa, mas como é que a gente parte de um monte desses micros para o macro? O jeito, em economia a gente não sabe como fazer isso, então a gente faz de um jeito muito simples, mas que aí que eu acho que esse que é o problema. Um jeito de fazer é o seguinte, diz assim, você pode falar, tem um agente representativo. Suponha que todos os agentes micros são iguais, então o que um vai fazer é o que o outro vai fazer. Então, eu simplesmente calculo o que um vai fazer, microeconomia me ajuda a fazer esse cálculo bem, e eu multiplico por N. E aí eu sei o que o todo vai fazer. É linear, tá vendo? Multiplicado por N é linear. Então, é assim que a gente age. Tem umas variantes em torno disso, mas isso é errado. Eu acho que é aí que a gente se perde. Porque as pessoas, quando interagem umas com a outra, as suas preferências mudam. E eu vejo claramente isso comigo. Eu estou lá, eu tenho as minhas... O problema em economia é que as preferências são fixas, né? De gustibus non est disputato. Um paper do Stigler, do Gary Becker, lá no começo da década de 70, em que eles chegam e dizem... Já havia muito questionamento, dizem, puxa, mas preferências são fixas? E eles falam assim, correto, são fixas, a gente pode acreditar nisso em economia e vamos em frente com essa premissa de que preferências são fixas. Elas vêm de fora, elas não são endógenas, elas não estão mudando ao longo do tempo. Eles justificam por que apesar de parecer irrealista, é uma premissa boa, que chega a uma simplificação boa, que vai permitir a gente avançar a economia. E eu acho que naquela época de evolução de teoria econômica estava correto fazer isso. Mas daí chega uma hora que começa a morder, essa premissa começa a impedir de melhores. E eu vejo claramente, especialmente hoje em dia que a gente está ultra conectado, assim, às vezes eu tenho minhas preferências, mas quando eu chego lá eu vejo que alguém está usando uma camisa, alguém está fazendo uma coisa ou outra, e minhas preferências mudam. Então é uma coisa bem de teoria de redes, estou sendo influenciado, inclusive nas minhas preferências. E quando você tem isso, daí você tem essas não linearidades acontecendo, e o todo não é simplesmente a soma dos indivíduos. Eu vou mostrar isso no final aqui hoje com uma curva de demanda. Em geral, em sistemas complexos, uma análise analítica quer dizer equações, modelos com equações, é o que a gente prefere em economia. Pelo menos preferia antes. Hoje em dia, a única coisa que você faz é tentar achar causalidade empiricamente, então não sei se existe teoria econômica ainda, mas a gente gostava de equações analíticas. E isso realmente é um bom jeito de fazer ciência. Mas com sistemas complexos, como são muitos agentes e agentes heterogêneos, então às vezes fica melhor usar computação. Usa-se os dois, mas muitas coisas vão ser computacionais. Então, modelos baseados em agentes, eu vou mostrar daqui a pouco um modelo e a gente vê. E o timing, isso que eu botei, o timing, por que só agora, então, que está crescendo? A complexidade já começou e parou em outras versões de complexidade. Eu acho que parte disso é que só agora todo mundo tem no bolso o poder computacional. Só agora que a gente está interligado o suficiente e tem computadores e capacidade computacional para fazer isso. Eu botei aí, acho que esse aqui, deixa eu ver o que tem. Uma boa hora. Esse é o livro do Thomas Schelling, é o primeiro que está ali. Você deve conhecer, ganhou o prêmio Nobel. O Turing, vocês devem saber quem é também, né? Porque teve um filme recente dele. Decodificou o código alemão e teve uma vida meio trágica, mas ele é o cara da teoria da informação, então é muito importante para a complexidade. E o von Neumann também, que é um cara que inventou a teoria dos jogos e um dos não sei exatamente porque eu botei. Mas deixa eu mostrar então um modelo para a gente quebrar um pouquinho isso aqui. Esse livro, veja o título desse livro, eu não sei se dá para ver, mas o título é quase uma descrição de complexidade. O título é Micromotives and Macro Behavior. Micromotives,
é no nível micro, os agentes interagindo, e isso está dando emergência a macro behavior. E o livro é um livro que vale muito a pena ler. Eu acho engraçado, eu fiz PhD em economia, eu nunca não tinha conhecido, tinha ouvido falar Thomas Schelling. Ele ganhou o prêmio Nobel por teoria dos jogos, ganhou junto com outros 2 pessoas de teoria dos jogos. Eu achava, esse é só mais um cara de teoria dos jogos. É legal, aquelas coisas de teoria dos jogos, não sei o quê. Mas aí eu fui ver o que é. Na abertura do livro dele, ele fala assim, ó, a comissão do Nobel resolveu me dar um prêmio Nobel por teoria dos jogos. Eles acham que eles que estão chamando que eu falo de teoria dos jogos, se quiser, podem chamar. Eu não sabia disso. Ele fala assim, porque, para começar, você vê que meu livro não tem equação nenhuma, né? E teoria dos jogos tem equações. Mas aí ele começa a descrever, assim, bem no começo ele descreve assim, quando você vai assistir uma aula, uma palestra, um seminário, você está no anfiteatro ali, aí você repara que as pessoas começam a entrar, mas ninguém vai na primeira fila, as pessoas sentam assim a partir da 10ª fila. E rapidamente começa a criar uma linha na 10ª fila e ninguém viola. E não está ninguém controlando isso. É um sistema complexo que está surgindo. Então, o comportamento ainda vai do comportamento micro de cada pessoa. O que cada pessoa está pensando? Chega alguém novo lá, o cara marginal. Já tem algumas pessoas espalhadas assim. A próxima pessoa que chega, ele está lá atrás, ele olha assim, puxa, está meio cheio, eu queria sentar lá na frente, nessa linha, mas eu não vou fazer isso, porque ninguém está passando essa linha, eu também não vou fazer, deve ter alguma razão, não quero que todo mundo fique olhando para mim. Mas eu também não quero sentar ao lado de alguém exatamente que eu não conheço, então eu vou procurar um lugar aqui onde não tem ninguém sentado, tem pelo menos um espaço, aí ele faz aquilo ali. Quando ele faz aquilo ali, o Sharon vai, mas aí as pessoas atrás dele vão dizer, poxa, agora esse cara sentou na minha frente, agora eu vou mudar. Então, ele muda. Você vê a interação, vê como um sistema complexo. São agentes heterogêneos, cada um quer diferentes coisas, mas o que um muda, leva os outros a mudarem, os outros a mudar. E o Schelling, e você começa a ler um negócio e diz, ele já vai parar. Aí chega mais um cara. O que esse cara pensa? E ele começa a fazer assim, o anterior pensa tal coisa e o primeiro pensou... Aí ele começa a ir por indução retroativa com palavras... E você já está perdido, mas espera aí, mas o que aquele terceiro cara queria mesmo, o quarto cara? E ele consegue fazer isso, e ele cria outros cenários, então eventualmente alguém vai e senta na 8ª fila. No momento que alguém sentou na 8ª fila, o próximo cara já sente que está liberado para sentar ali, aí isso muda o que aquele terceiro fez, que o quarto, o quinto, o primeiro fez, e ele começa a fazer quase que na cabeça dele. Eu vou mostrar o modelo dele de segregação. E a história, só 2 histórias dele. A história que ele fez esse modelo, ele não tinha computadores, ele fez num avião, com o guardanapo do avião, ele desenhou um tabuleiro e moedinhas. Ele botou moedinhas e começou a fazer com as moedinhas. Provavelmente uma história apócrifa. E a outra é que você está viva hoje por causa dele. Supostamente, ele é o cara que, na época da Guerra Fria, sugeriu que houvesse um grande telefone verde em Moscou e um em Washington. Guerra Fria, Baía dos Porcos, mísseis apontados tudo quanto é lugar, Cuba, não sei o quê, e aquilo tipicamente ia levar para a guerra, e se tivesse guerra, ia ser guerra nuclear, o fim da humanidade, e ele sugeriu esse telefone, cheap talk, não vale nada, mas de uma forma que nos salvou, evitou a guerra. Essa história que conta. Tanto o filme Dr. Strangelove, do Peter Sellers, não sei se conhecem, um clássico, uma comédia, tem esse telefone, tem uma referência a Schelling. Então, vamos ver esse modelo aqui. Daí a gente continua com isso. Então, o modelo é um NetLogo. Depois vou mostrar outros lugares onde a gente pode ver isso, mas esse é o NetLogo. Um dos exercícios de vocês vai ser, essencialmente, pegar o NetLogo, que é um programa muito simples de usar, muito simples, mas tem que ter uma certa barreira primeiro para entrar. Mas o que ele tem um model slide. Eu não botei, não está aparecendo. Tem que sair, peraí. Esqueci que eu tenho que trocar cada vez aqui. Está aqui. Esse aqui é o NetLogo. Então, ele é de graça, você faz o download, ele tem em 3 dimensões. Então, tem o Models Library e tem um monte de
de bibliotecas, em tudo quanto é área, arte, biologia, matemática, jogos, redes. E aí você vai basicamente escolher um desses jogos, um desses modelos, ou achar outros, pode ser em outras plataformas também, e fazer mais ou menos o que eu vou fazer. Basicamente contar a história, o objetivo do modelo, rodar o modelo na frente dos outros e então, você vê que aqui tem o código, está aqui. Você vai aqui no code, tem o código. Você pode mudar as coisas que quiser aqui. Eles chamam de turtles, tartarugas são os agentes. Não sei o que chamam de turtles, mas... E aí tem uma certa explicação do modelo aqui. Então, como é que eu vou explicar isso aqui? Isso aqui é um modelo de... Deixa eu só mostrar outra coisa antes. É para explicar isso aqui. Isso aqui é... Deixa eu aparecer. Isso aqui é Nova York, tá vendo? Manhattan está aqui, ó, Central Park está aqui, Brooklyn, né? Queens, sei lá, New Jersey. E aqui está por raça dos moradores. Então, eu imagino aqui que vermelho seja brancos, azul seja negros, talvez o amarelo seja latinos e talvez tenha asiáticos, alguma coisa assim. E o que a gente vê quando a gente olha isso aqui? Deixa eu botar Los Angeles aqui também. Isso é Los Angeles. Você vê segregação urbana acontecendo. Os brancos moram prioritariamente com os brancos, os negros moram com os negros e etc. Por que isso está acontecendo? Né? O que acontece? Tem algumas noções que isso não seria bom, né? Não seria, a gente gostaria de ter mais diversidade. Chicago também. Acho que eu procurei aqui. Aqui Brasil, esse aqui Rio de Janeiro, né? Copacabana aqui, ou, sei lá, Ipanema, Copacabana, Barra. Você vê brancos prioritariamente morando aqui, pardos, negros. Então, isso seria um problema. Esse aqui é um fenômeno emergente. Isso aqui emergiu. Ninguém planejou isso, não foi o governo que abriu, ali só mora branco, ali só mora negros. Isso aqui emergiu, um fenômeno emergente. E aí, o que o Schelling queria estudar, no Brasil também, o que ele queria estudar era o que leva a isso. Como é que a gente explica isso? Se não vem de cima para baixo, isso não está sendo imposto por zoneamento urbano, ou pelo governo, então o que seria? Então, a hipótese dele, o que ele vai tentar mostrar é isso, ele vai querer mostrar isso como um fenômeno emergente. Então, o modelo simplifica um monte de coisas, tem verdes e tem vermelhos, raças diferentes, ou religiões diferentes, ou tipos diferentes. E eu posso mexer aqui, botar mais ou menos, menos, os espaços vazios, tem que ter alguns espaços vazios também. O parâmetro-chave é tolerância. Tolerância para com diferença das outras pessoas. Então, eu posso botar, especificamente, cada indivíduo tem 8 indivíduos em volta dele, norte, sul, leste, oeste, nas diagonais, e tem 8 indivíduos. E a tolerância é quantas pessoas, se eu sou um verde, quantos vermelhos eu aturo em volta de mim antes de eu querer sair. Então, assim, se dos 8 pessoas, dos meus 8 vizinhos, tiver 2 vermelhos, para mim tá bom. 3, tá. 4 não, 4 eu tô fora. Aí eu posso mudar essa tolerância, e aí a pessoa que está numa situação que ele está infeliz, né, unhappy, percent unhappy que está lá, eu estou infeliz porque passou do meu nível de que eu aturo de diferença, ele vai aleatoriamente para um outro lugar vazio. E vamos rodar isso e ver o que acontece. Então, deixa eu começar com bastante tolerância. Vou botar aqui 20%. Eu só quero 20% igual a mim. Mesmo que 80% seja diferente de mim, tudo bem, eu sou tolerante, eu só não quero estar, sabe, totalmente isolado do meu tipo. Então, eu rodo. Deixa eu botar mais devagar, para às vezes vai muito rápido. Eu rodo. E você vê que rapidamente já parou, aqui atingiu o equilíbrio.
Você vê que ele rearranjou um pouquinho, os vermelhos não estão mais próximos dos vermelhos, os verdes mais próximos dos verdes, mas ainda tem bastante misturado. Ninguém está morando completamente longe dos outros, e faz sentido, tem essa certa tolerância. Deixa eu aumentar na verdade é intolerância, né? Vou aumentar a porcentagem de pessoas que eu quero igual a mim, para 33, digamos. Eu quero 1/3 igual a mim. Eu nem quero estar na maioria no meu bairro. Eu só quero, pelo menos, ter 1/3 igual a mim. Eu rodo de novo e a gente vê, aqui se começa a ver claramente, começa a surgir enclaves vermelhos, enclaves verdes. Está começando a aparecer Nova York, né? E você sabe como é que isso acontece, né? Em lugares, tem lugares diversos, aí começa a chegar ou gentrificação, onde chega gente mais rica, e aí os mais pobres têm que sair, porque os aluguéis sobem, os preços sobem, e fica muito atrativo não vender, ou é o contrário, ou começa a chegar pobres, ou um tipo de pessoa no lugar, e os outros ficam horrorizados e vão embora. Pode ser tanto gentrificação ou o contrário. E se aumentar um pouquinho mais, deixa eu aumentar aqui para 40. Demora um pouquinho mais para achar equilíbrio, mas você vê que agora já está ficando mais claro ainda. E esse aqui que é o resultado principal. Você vê que o que emergiu é segregação. E se você olhasse isso e diz, puxa, esse lugar está todo segregado, deve ser um monte de racista morando aqui, um monte de pessoas que ligam muito para o seu in-group, um monte de intolerantes. Mas a gente sabe que não é verdade, que 40% não é intolerância. Você não está nem exigindo maioria. Diz, não me importa se na minha rua a maioria for vermelhos. Para mim, tudo bem. Isso não é particularmente um cara racista. Um cara racista, um intolerante, seria aqui. Eu quero que 80% sejam iguais a mim. Né? Então, vamos ver o que acontece. O que você acha que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Será que vai ter assim, uma metade verde e uma metade vermelha? Vamos ver, vamos rodar. Você vê o que está acontecendo aqui é que ele não está chegando nunca a um equilíbrio, porque não tem espaços vazios. No momento que alguém sai de um lugar onde ele estava infeliz, ele acha nos poucos espaços vazios que tem, mas não tem nenhum lugar que tenha 80% igual a ele. Então ele se muda para lá, daí outro sai, vai saindo. Deixa eu pegar algo onde chega a equilíbrio. Que tal 66, 67. Então, aqui já é bastante intolerante. Aqui, sim, você vê, ele está aproximando o equilíbrio, talvez até chegue, eventualmente. Vai chegar. Você vê que ele tem que criar umas barreiras, uns firewalls de espaços vazios. Ainda está difícil, mas vai achar que tem uns espaços... pronto, achou. Demorou mais. Isso aqui não é tão surpreendente, porque aqui você é bastante tolerante. Eu quero que 2/3 seja igual a mim. O que é surpreendente é que com 1/3 também deu não tão segregado assim, mas bastante segregado. Então, de tolerância moderada, está emergindo segregação. Sem que ninguém esteja intencionando isso, ninguém é um raivoso ali, segregacionista, mas está emergindo. E é inesperado. Então, pam! Já cumpri minha primeira, detonei o seu cérebro. Isso aqui detonou meu cérebro a primeira vez que eu vi, então já está feito, já na segunda aula, já está mal. Tá. Deixa eu só aproveitar que a gente está vendo isso. Esse site aqui... Esse site aqui, que eu acho que está no programa, é o Complexity Explorables. Ele tem um monte desses modelos online mesmo, não precisa nem baixar nada, você pode ir. E são até mais bonitos do que o NetLogo. O do Shell, em particular, eu não achei tão bom. Achei o verde e o vermelho funcionam melhor do que ele faz. Mas aqui tem a segregação, tem vários. Tem aqui
de vacinas. Eu não explorei isso ainda, mas deve ser interessante, de estratégias de vacinação. Então, vamos fazer a estratégia A, é vacinar... não sei quais são as estratégias, tem que ver assim, mas, e ver como é que as estratégias diferentes levam a o fenômeno emergente de imunidade, né? Mas tem o sharing tá aqui também. Esse aqui permite você fazer com 4 tipos, por exemplo, 4 tipos, e 50% das casinhas estão lá. Vamos só rodar um para ver. Tem uns movimentos diferentes assim, mas pode explorar para ver. O jeito de esses modelos baseados em agentes, como é que você lida com isso? É explorando, né? Mexendo num parâmetro, mantendo os outros constantes e tentando ver. Você vê que o unhappy está caindo, vai chegar no zero, é o equilíbrio ali. Pronto, chegou. E a gente vê alguma segregação aí, eu acho mais difícil de ver aqui do que não. Então, mas vale a pena explorar isso aqui. E quando a gente for fazer esse exercício, você pode usar o NetLogo, pode usar esses aqui, ou qualquer outros que você achar, ou quem souber, se você fizer um do zero também. Opa, pode fazer. Deixa eu voltar aqui para continuar. Ainda tem mais algumas características, mas está acabando. A outra característica é sistemas complexos evoluem. E quando fala evolução, a gente quer dizer, sim, evolução tipo darwiniana. O que a gente, quando a gente fala evolução darwiniana, é esse algoritmo aqui: variação, seleção e retenção. Então, você tem algum processo que algo novo emerge, e a gente vai ter uma sessão toda para como é que a gente mede novidade, como é que a gente vê o processo de gerar novidade, desde música, livros, patentes, tecnologia, instituições, crenças, como é que novidade surge? E geralmente ela vai surgir nesse processo de um espaço de possibilidades. É aí que vem a história do Jorge Luiz Borges, a Torre de Babel, o espaço de possibilidades, onde quase tudo é imprestável, mas de vez em quando tem uma novidade que tem uma função nesse ambiente, e aí ele é selecionado, e aquilo que funciona é amplificado, é retido. O Darwin tirou essa ideia, não sei se você sabe, o Darwin tirou essa ideia lendo Malthus, né? A história, Malthus é começo do século XIX, Darwin é lá perto do final do 1865, 64, acho. E ele leu Malthus, ele lia Malthus assim, Malthus falando assim, ó, quando a população vai nessa barreira calórica de conseguir comida, mas aí, assim que se por acaso a humanidade conseguir escapar dessa armadilha malthusiana e começar a reproduzir mais, já tem um processo de seleção que você não vai conseguir produzir comida que chega para eles, e aí vai todo mundo começar a morrer. E aí vem a ideia, mas quem é que vai sobreviver então? Porque não morre todo mundo, morre o excesso de pessoas, você volta para o número malthusiano, essa que é a armadilha malthusiana, mas quem que vai persistir? São os mais fortes, né? Na verdade, os mais fit, é o jeito certo de falar, os que mais se encaixam no ambiente. E aí eles vão se reproduzir, e aquela característica que tornou eles adaptados àquele ambiente vai se espalhar, vai vir a dominar. E aí a população, essa característica vai persistir. Essencialmente é darwinismo, que ele tirou direto de Malthus, faz sentido. Sistemas complexos não são ótimos, não são otimizadores. Você olha a solução que o sistema complexo achou para o problema que ele está enfrentando, e não é a melhor solução possível. A gente vai ver uns fitness landscapes que vão deixar isso bem claro. Não tem pico único. Não é uma função de pico único. Em economia, a gente força o nosso problema a ter uma solução global clara. Como é que a gente força isso? Você vê quando você vê um modelo de economia, ele fala assim,
Essa função aqui, função lucro, função custo, função bem-estar social, ela é 2 vezes diferenciável, ela é monotônica, ela é convexa, então, ela é toda bonitinha, você está se assegurando que ela é uma função que tem uma montanha bonitinha com um pico único. E aí fica fácil, achar, tira a primeira derivada e sempre vai na direção da primeira derivada, continua fazendo isso até você chegar na primeira derivada igual a zero, essa é a melhor solução. A gente vai ver que nos sistemas complexos, essa função ela é toda rugosa, ela tem um monte de picos, ela tem uma solução global em algum lugar, mas ela tem um monte de ótimos locais. Então, se você usar o algoritmo usual do economista, comece onde você está, tire a primeira derivada e siga esse gradiente, sempre a primeira derivada maior, você vai subir, você vai achar uma solução, mas você provavelmente vai achar uma solução não a melhor de todas. Você vai ficar preso num pico local, quando pode ter um pico maior, uma solução melhor lá perto. Então, sistemas complexos não são otimizadores, a vida é assim. Tem muita redundância, sistemas complexos. Você tem 2 rins, você não precisa de 2 rins, mas vai ver que isso ajuda a lidar com as contingências. E não liga para custos afundados, deixar de lado. Então, aqui vem a primeira afirmação importante aqui. Então, fala assim, dado isso que eu descrevi, a economia é um sistema complexo. E repara que eu falei, a economia é como se fosse um sistema complexo. Sistema complexo é uma boa metáfora para a economia. Não! A economia é literalmente um sistema complexo. Ela é um sistema complexo. Não é parecido, tem as características de um sistema complexo. É um sistema complexo. Porque ela talvez seja a quintessência de um sistema complexo. Vários agentes heterogêneos interagindo entre si, não todo mundo ligado com todo mundo, mas algumas pessoas ligadas, algumas hubs, algumas pessoas mais ligadas do que outras. Isso está dando fenômenos emergentes sem que ninguém esteja controlando, e tem adaptação, tem aprendizado, processamento de informação, computação, e ela evolui. Então, essa é a afirmativa. Aí tem essa ideia de, quando a gente fala complexo, talvez a palavra não seja boa, que fica parecendo, confunde com complicado. Tem coisas simples, tem coisas complicadas, coisas complexas. Então, eu li isso em algum lugar, não acho muito bom, mas é rápido. Então, fazer um cafezinho é simples. Tem uma fórmula, você pode download uma fórmula, um livro, uma receita, uma planta mestre, você segue, dá para seguir, talvez seja até difícil, né? Talvez tome tempo e dê trabalho, mas é simples, nesse sentido de que dá para fazer. E se você fizer, vai funcionar. Não tem surpresas, né? Tem coisas que são complicadas, mas também dá para fazer. O exemplo que eles deram assim, é organizar uma conferência. Você tem que ter as passagens, os hotéis, as vans, o cafezinho, tudo tem que estar certo, tudo no lugar. Mas tem gente que sabe fazer isso, tem manuais de como fazer isso. As coisas podem dar errado, mas você consegue lidar com tudo ali. Então, isso é complicado. Um sistema complexo, aí o exemplo que eles dão é a própria conferência. Aí você tem as pessoas chegam, começam a interagir uma com as outras e falam, e tem as amizades, os ódiozinhos, as invejazinhas e todas, e tem choques que podem acontecer, coisas inesperadas. E o que emerge? Não sei se já foi para a conferência. Em algumas conferências, de repente, está todo mundo alegre, está funcionando bem, está todo mundo eletrizado, e está funcionando. Quem festa, assim, né? Outras você vai e você não consegue explicar por quê. É igual a que teve semana passada, são as mesmas pessoas e é igual, o café é o mesmo, o lugar é o mesmo, só que está tudo meio chato, está todo mundo meio afastado, quieto, está frio, e você não sabe o que foi que fez aquilo ali. É alguma coisa nas interações, talvez nos initial conditions, o jeito que começou por um lado, e você não sabe explicar, você não consegue controlar. Não adianta, vai lá na internet, abaixa o manual para a gente ver como consertar isso aqui. Não dá. Sistemas complexos é muito difícil você controlar com esse nível de precisão.
Claro que você vai tentar fazer alguma coisa, você entendendo o sistema mais ou menos, você pode tentar melhorar, mas você não tem esse nível de controle. A incerteza é inerente. Professor? Diga, pode falar. Sim, eu tinha uma dúvida agora. Como é que você replica, então, um experimento em um sistema complexo? Seu resultado pode ser diferente? Provavelmente você não vai conseguir fazer isso que a gente faz economia de fazer um experimento perfeitamente controlado, onde você faz tudo igual e muda só uma coisa. E aí vai ser outros tipos de análise que você vai ter que fazer, né? Depende do que for. Às vezes você consegue, sim, mas muitas vezes não. Vai ter outro tipo de coisa que você vai investigar. Você não vai querer dar uma solução fechada, dizer é isso que vai acontecer. Você vai querer explicar as características do que vai acontecer. Eu não posso dizer o que vai acontecer, mas vai ter esse tipo de características, né, geralmente. Eu gosto, um jeito de explicar melhor do que a conferência é essa história do SpongeBob. Eu vi isso aqui quando eu tinha filhos pequenos, já vi isso aqui umas 500 vezes, muito tempo atrás, já são maiores agora, mas o SpongeBob fez o seguinte, ele foi para uma loja e ele comprou um kit festa, ele queria dar uma festa, então kit festa, tudo que precisa saber, tinha um manual lá. Então ele vai lá, então o manual diz detalhadamente, tem que ter biscoito, tem que ter pão de queijo, tem que ter música, tem que ter isso aqui, balões, e ele fez tudo certinho, e assim, às 8 horas as pessoas vão chegar. Às 8h01, você pega o casaco deles e põe no quartinho. Às 8h02, você mostra eles para a sala. Das 8h05 às 8h15, vai ficar pequena conversa ali. Às 8h20 entra a música, depois saem os pães de queijo, depois só às 9h15 vai começar a dança. E ele queria assim, e ele começava a ficar bravo. Aqui o Larry the Lobster começou a dançar às 8h30. Eu gosto dessa música, vamos dançar. As SpongeBob, não, você não pode dançar agora, você não pode dançar, é só às 9h15. E ele tenta controlar a festa e fica irritado, daqui a pouco ele acaba preso fora da casa dele e a festa vira um maior festão, funcionando por si só. As pessoas interagindo emergiu essa festa boa. E mostra bem isso, essa ideia de um sistema complexo não é controlável, você não consegue controlar com esse nível de... Não é que você vai jogar as mãos para cima e dizer, seja o que Deus quiser. Você vai tentar oferecer os elementos, vai botar o pão de queijo, vai botar a música, mas você devia saber, o SpongeBob devia saber que ele não pode ditar os detalhes ali desse sistema complexo. Então, exemplos. Vamos começar com os exemplos. Vou dar uma série de exemplos. E o objetivo aqui é só mostrar a variabilidade de coisas que podem ser. Então, formigas. Formigas, elas são... muitos agentes interagem entre si, são heterogêneos, tem soldados, tem forrageiras, tem uma rainha, não sei o quê. Não tem chefe, a rainha não é uma chefe. A gente chama de rainha, mas é ilusório, porque a rainha, na verdade, é uma escrava. Ela é uma escrava botadora de ovo. E ela está lá tendo, eu não quero mais botar ovo, vai botar ovo, vai botar ovo. Então, ela não é a chefe, ela não está mandando. E o que emerge disso? Funcionalidade, estruturas. Esse formigueiro aí ao lado, ele tem plantações de fungos embaixo. As folhas que elas pegam não é para elas comerem, elas dão para os fungos. Tem ventilação, quando fica quente, fica frio, frio, quente, impede a água de entrar, e ninguém está comandando isso, não tem nenhuma lá central dizendo vocês ali, vocês aqui, isso está emergindo sozinho. E essa informação está geneticamente nelas. Quando a gente for estudar cultura, a gente vai dedicar um bom pedaço para a cultura, existe informação cultural também que é transmitida por vias não genéticas, via aprendizado, educação, mães, pais ensinando filhos. Mas aqui não. E gera essas funcionalidades todas. Então, isso é impressionante. Emergence, com formigas. Cardumes, revoadas de pássaros, tem isso. Não tem ninguém mandando, nenhum desses peixes está mandando, mas o que emerge aqui? Sabe aquele negócio de Dory, como é que é o Where's Nemo? Aqueles peixes que vão, aquilo serve para assustar os predadores. Redes de infraestrutura, alguém mencionou a infraestrutura, são sistemas complexos, um monte de agentes interligados, seja refinarias, ou canos, ou
roteadores, eletricidades, e cada rede tem suas características e tem várias funcionalidades que emergem. Redes sociais são sistemas complexos. Aqui está a rede social do Jesus. Então, Jesus tem muitas conexões com ele. O Judas está em algum lugar, a mãe dele está ali, etc. Então, cada rede tem uma estrutura diferente e a estrutura da rede gera relações diferentes, fenômenos diferentes, padrões de interação diferentes. A WWW é um sistema complexo. O cérebro é um sistema complexo. Quais são os agentes? Neurônios. E aqui, você vê, cada um pode violar algumas daquelas hipóteses. Você pensaria assim, a gente tem um monte de neurônios diferentes. Você tem entre 80 bilhões de neurônios e 100 milhões de neurônios. Achava-se que era 100 milhões, aí tem uma brasileira que ela descobriu com um liquidificador envolvido na pesquisa dela, que são 80 bilhões. Então, são 80 bilhões mais ou menos. Tem aquele seu primo cabeção, que é muito inteligente, que deve ter um pouquinho mais. E parece que com cérebros é número mesmo. Não é porque ele aprendeu mais essas funções, não. Tem muito a ver com números e o número de conexões. Então, você tem 80 bilhões, cada um conectado com 10 mil, mais ou menos, outros. Não é cada um conectado com cada um dos outros. Se fizesse isso, fritava seu cérebro de uma vez. E também não é poucas ligações. E tem uma configuração que maximiza a capacidade, né, de processamento de informação. Então, não se sabe muito bem como é que funciona isso, mas assim, quando você sente o cheiro de alguma coisa, aquilo... Isso não me lembra uma coisa da minha infância. Cheiro de pós-chuva na grama molhada. É porque acendeu uma rede desses neurônios. Tá lá. Então, tem esse tipo de coisa. Então, qual que é o fenômeno emergente aqui? O que você acha que é o fenômeno emergente dos neurônios? Memória, consciência, né? Consciência é uma coisa que não se sabe explicar. Será que quando a gente conseguir replicar isso com máquinas e ter 80 bilhões, vai emergir consciência? A inteligência artificial, talvez a tentativa de fazer isso, já ganham de xadrez, mas a ideia tem isso. Sistema imunológico também, muita gente acha que o sistema imunológico seria, hoje em dia todo mundo é especialista em sistema imunológico, né? Mas todo mundo acha que é assim que o cérebro está mandando, vai lá no dedão porque tem um corte lá, tem Covid no pulmão, vai lá e vai a vacina, tá? E acaba que não, o sistema imunológico não é controlado pelo cérebro. Ele emerge, a imunidade e o que ele faz, a proteção que ele gera, é o fenômeno emergente da interação dos componentes dele. Então, é quase uma coisa estatística, ele vai sampleando tudo que ele vem um anticorpo e ele se ele encaixa ou não como chaves, né? E eu não sei o que eu estou falando, então deve estar falando um monte de coisa errada, mas mais ou menos isso, ele sampleia, a Covid está aqui, a maioria dos nossos anticorpos não consegue encaixar naquilo ali, então não resolve. Você toma vacina, aí vem um que se encaixa, e aí e o fato daquilo funcionar, daí ele é sampleado, ele é replicado, e aí você está com essa imunologia. Então, não é bem isso, claramente, mas interessante dele é que essa interação gera esse fenômeno emergente, essa funcionalidade, sem que ninguém esteja controlando. Mercados financeiros são isso, um monte de agentes interagindo, hoje em dia não é mais assim, né? Um monte de cara gritando, tudo no computador, mas aqui emergiu um boom, uma bolha do GameStop, vocês viram isso aí? Emerge uma bolha, ninguém previu, porque se tivesse previsto, você seria um bilionário hoje em dia, e vem os busts. Ninguém sabe quando é que vem o bust, quando é que a bolha vai acabar. Então, bem característica de... O Nassim Taleb era um desses caras. Ele era o que chama de um quant. Né? Um quant é um egghead, um cabeça de ovo. Né? Esses caras ultra inteligentes de física, estatística. Ele trabalha num banco, num hedge fund, alguma coisa assim, usando aqueles modelos que eles tinham para tentar prever essas coisas e lidar com risco. O negócio de lidar com risco, como é que lida com risco.
E lá que ele diz que lá que ele teve essas ideias de que quase todos os modelos que finanças têm para lidar com isso são errados, modelos VAR, modelos ideias de risco, e aí ele começou essa tirada dele, essa cruzada para a complexidade, para realmente entender risco do ponto de vista de caudas grossas, de mundos termos que estão, e não do mundo gaussiano dos livros textos. Movimentos sociais, protestos, rebeliões, são sistemas complexos. Eu não sei que idade vocês tinham em 2013, talvez vocês não eram velhos que chegam para ir para o protesto aqui em Brasília, não sei se alguém foi, mas o negócio daquele protesto lá, que foi talvez uma das coisas mais surpreendentes que já se viu, é que ninguém previu aquilo ali. Ninguém sabia, né? Começou aquilo ali, vai ter um protesto lá nas quadras ministérios. Não tô afim, não. Geralmente é isso, né? O voo, você vai lá, tem 300 pessoas. Aquele escalou, de certa forma ele ficou viral e teve consequências muito grandes. Ninguém previu, ninguém controlou e tentaram replicar depois um monte de sindicatos. O sindicato adora a rebelião, adora a luta, que eles chamam, né? A luta. Eles acharam aquilo lindo, só que eles ficaram ressentidos porque não era deles, não foi eles que fizeram. Então eles tentaram, vamos fazer outro, semana que vem, terça-feira a gente volta, e dessa vez vai ser maior ainda. E não deu em nada, foi um fracasso, tentaram replicar várias vezes, não funcionou porque ninguém controla essas coisas. É que nem uma festa, às vezes pega, às vezes não pega, e é difícil saber exatamente por quê. Moda, né? Moda é difícil prever, é difícil controlar, não adianta você ser o estilista, melhor estilista da França, da Itália, de repente a moda nesse verão vai ser outra coisa. E eu aviso vocês, eu já comprei o meu, essa vai ser a moda agora, chegue primeiro, que quem chegar primeiro que são as pessoas legais. Opiniões, quando acaba a peça de teatro, todo mundo aplaude, de repente um levanta e começa a aplaudir, daí os outros levantam. Às vezes aquilo leva uma cascata que todo mundo levanta e fica lá aplaudindo, e às vezes a pessoa que levantou, e aí ninguém mais levantou, ele fica meio envergonhado e senta de novo, a cascata morre ali, a avalanche não foi para frente. E se você for ver, não é assim, para o economista. Isso depende da qualidade da peça. Então, é linear. O melhor que for a peça, o maior que a probabilidade de todo mundo ficar em pé, o standing ovation. Talvez na próxima aula eu mostre os modelos baseados em agentes de standing ovation, são bem legais, são uma boa metáfora para opinião, modismos intelectuais também, né? De repente, todo mundo vai, eu gosto de complexidade, aí os outros que eu não gostar, daqui a pouco todo mundo está fazendo complexidade, ou não, ou vai começar uma bolha a surgir, depois morre de novo. É muito difícil saber, porque é não linear, é interativo, é imprevisível. Ecossistemas, claramente, de muito jeito, tem um mundo de sistemas complexos diferentes ali, nichos e corais também. Diz que em uma só árvore na Amazônia, às vezes você tem assim mais de 100 ecossistemas diferentes. Tem um podcast muito bom da Santa Fé que chama Complexity Podcast. O último episódio é sobre um cara que estuda florestas, mas estuda o canapé da floresta. E ele argumenta o seguinte, que nem quando você vai do Ártico para o Equador, o mais que você vai na direção do Equador, o mais complexidade que você acha na vida. No Ártico, na tundra, tem assim, 6 espécies de lobo, 3 espécies de caribu. Você chega na Amazônia, uma árvore tem 200 espécies de bichos diferentes. E ele argumenta que do chão da floresta para o topo da floresta tem o mesmo gradiente. O chão da floresta tem pouca variabilidade, pouca complexidade, porque chega a pouca energia. Sistemas complexos requerem muita energia. E o mais que você sobe, você vai subindo, tem várias camadas de complexidade e de ecossistemas diferentes. E lá no topo, às vezes, tem árvores, tem solo em árvores e árvores crescendo em cima de árvores. Então, uma ideia interessante. Aqui é uma
sistema complexo, a gente vai lidar um pouco com políticas públicas. Políticas públicas estão embutidas em sistemas complexos. Isso aqui é obesidade. Alguém que está estudando obesidade. Então, o que causa obesidade? Aí você diz assim, bom, tem a psicologia individual. Você pode fazer vários estudos sobre as pessoas, por que elas comem desse jeito. Tem a parte física de fazer exercício, a parte fisiológica do metabolismo delas, genética, tem essas coisas todas. Tem a política pública, tem a produção de comida, o consumo de comida, a fisiologia, e cada uma dessas coisas está interligada com outras. E aí você chega assim, bom, eu quero ajudar a resolver o problema da obesidade infantil, dá isso para o economista, diz, fácil, preços. Vou lhe dar preços, eu vou botar um imposto aqui nas comidas que tem muito açúcar e sal, e vou botar um subsídio nas academias, resolvido, está feito isso. Bom, ótimo, eu acredito que essas políticas empurram na direção correta, num primeiro momento, só que essas coisas estão interligadas uma com a outra. Aí você põe um imposto na comida com açúcar, isso afeta a produção de comida, que afeta não sei o quê, a psicologia e tudo, e você não sabe os efeitos, tem cascatas de efeitos, e fica muito difícil saber o resultado final disso. Esse trabalho que eu vou apresentar mais para frente, que é Why Public Policies Fail, é um pouco sobre isso. Elas fail, por que isso? Porque são complexas, e sistemas complexos você não consegue controlar. Eu queria achar coisas mais esdrúxulas. A arquitetura é um sistema complexo. Eu achei uma tese de alguém, mas não é muito claro para mim o que isso quer dizer. Cidades são sistemas complexos, a gente vai estudar cidades, agentes interagindo entre si. Acaba que, aonde que tem complexidade no mundo, aonde que surge inovação, e as coisas ruins também, as coisas muito ruins como crimes e pandemias, onde elas surgem as cidades. E você sabe que é isso, você acredita nisso, porque é por isso que você se muda para cidades. Quando chega na minha idade, você fica pensando assim, vou morar numa chácara no interior, onde a vida é tranquila. Todo mundo fala isso, né? Seus pais falam isso, mas não vai nunca, porque a cidade é onde acontecem as coisas. A cidade é líquida, a cidade, as coisas se esbarram, processa energia, processa materiais e gera essas inovações, gera esses fenômenos emergentes que não acontecem nos outros lugares. Clima, talvez seja o sistema mais complexos que tem. Não preciso nem explicar muito isso aqui. Quando alguém fala assim, a solução de aquecimento global é a gente jogar partículas de alumínio na estratosfera para rebater o Sol, eu fico morrendo de medo, porque você está pensando no efeito da primeira causa daquilo que é refletir o Sol. E aquilo vai ter consequência em alguma outra coisa, que vai ter consequência na outra coisa, e você não sabe o que vai acontecer no final, né? Essas soluções mais mirabolantes, essas soluções de engenharia para aquecimento global, eu tenho muito medo disso, porque são complexas, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu prefiro as soluções de vamos mudar nosso estilo de vida, vamos mudar os nossos padrões de consumo e o que a gente significa na nossa cabeça, o que eu preciso para ser feliz. Se eu conseguir mudar isso, não preciso de 5 carros, não preciso de tanta coisa. Linguagem, esse é um dos mais interessantes. Infelizmente, nós não vamos entrar nisso, porque eu não sei muito, mas a língua, ela emerge, é da interação das pessoas, as pessoas falando, surge a língua. Tem alguém tentando controlar, tem academias brasileiras e francesas de letras, você não pode falar isso, não pode falar a palavra em inglês, mas as pessoas fazem, ninguém controla, ela emerge facilidades, padrões e é inesperado. Então, e tem muito estudo sobre isso, eu simplesmente não sei o suficiente para incluir aqui. Tá. O que não é um sistema complexo? Bom, quase tudo é um sistema complexo, onde a soma das partes é diferente das partes, mas talvez um sistema planetário, por exemplo, na verdade, ele é Por que um sistema planetário não é um sistema complexo? Porque eu posso calcular, usando equações bastante que a gente já conhece há alguns séculos, eu posso dizer para você a Lua de Júpiter vai estar em tal lugar daqui a 10 mil anos. Ou será, daqui a 10 anos a gente vai lançar um foguete, ele vai chegar lá e a Lua vai estar lá.
Então, é previsível, é controlável, só que, pense bem, é controlável nessa escala de tempo, que 10 mil anos para a gente é uma eternidade, é impensável 10 mil anos. Mas na escala do sistema planetário, 10 mil anos não é nada. Se eu tentar calcular onde vai estar a Lua de Júpiter daqui a 10 milhões de anos, aí provavelmente vou errar, porque aí já tem essas incertezas, esses barulhos acontecendo. Tá. Aí, só para acabar, eu quero, vai dar 1h30, não quero passar disso, mas só para acabar aqui, vamos ver isso no contexto de economia. Eu já falei um pouquinho isso na parte do individualismo metodológico, mas como é que a gente faz economia? Microeconomia aqui, maximização de utilidade, tem dois bens X e Y, eu tenho um orçamento fixo e os preços são exógenos. O modelo mais simples que tem. Eu vou maximizar a utilidade desses dois bens sujeito à minha restrição orçamentária. Vocês já fizeram muito isso. Tira a derivada, igual a zero, lagrangiano, e eu vou chegar nas condições de primeira ordem que caracterizam o equilíbrio para mim. Então, com isso, eu resolvo X ótimo e Y ótimo. Então, substituição marginal igual à razão dos preços. Então, você pode fazer isso graficamente, com isso eu vou ter o meu X ótimo, o meu Y ótimo, e eu calculei, então, a curva de demanda, por exemplo, do bem X para o indivíduo número 1. Eu consigo fazer isso muito bem, só com essa informação da restrição orçamentária e dos preços. E eu consigo calcular do indivíduo 2 também, a demanda por X. Então, eu tenho meus microfundamentos estão perfeitos. Eu parti dos microfundamentos, está aqui. Consumidor 1, consumidor 2, a quantidade ótima de X. E eu suponho que eu fiz isso para todos os outros 200 milhões de brasileiros. Agora, eu quero a curva de demanda do mercado. Eu quero saber qual que é a demanda que é geral, que emerge para o bem X. E aqui que entrou o problema. Como é que a gente faz economia? A gente diz, bom, eu tenho que ter uma regra de agregação disso aqui. Então, a premissa é o seguinte, que esses agentes, eles não interagem entre si de maneira nenhuma, exceto via o sistema de preço. Eles estão interagindo via mercado, não tem nenhuma outra externalidade, nem externalidades de poluição, nem nada, nem externalidade de preferência. Eu consumir X só afeta você, porque o preço de X sobe e você olha o preço de X. Você nem sabe que eu estou consumindo X. E se a gente fizer isso, daí a gente pode somar horizontalmente todos os X's e aí está aqui a curva de demanda do mercado. Então, esse aqui é a demanda macro, de certa forma, né, o macro behavior do Schelling, e aqui o micro motives. O problema, então, isso é um jeito de lidar, a gente tem que fazer de alguma forma. Para alguns usos isso funciona bem, mas para outros não é bom. Porque eu estou consumindo, você está vendo eu consumir, eu botei no Twitter, está lá no Facebook, você viu que eu consumi, eu comprei um carro, meu vizinho ficou com inveja do meu carro. Todas essas outras interações que não via sistema de preços estão ocorrendo. E aí as minhas preferências estão mudando, as suas mudam, quando as suas mudam, as minhas mudam de novo. Aquele pensamento do Thomas Schelling, todo interativo das pessoas levantando, o problema de segregação, quando um muda e se muda para o outro, ele tira, o outro estava satisfeito, mas agora não está mais satisfeito. Então, todas essas coisas começam a acontecer, e acaba que o resultado agregado é bem diferente desse linear, soma linear das preferências. Então, diz para algumas coisas isso não me afetar, mas para outras vai afetar crucialmente. Então, isso aqui eu peguei lá do livro, depois eu falo sobre esse livro. Aqui estão as premissas da economia tradicional e as premissas de complexidade, né? Em economia tradicional, os agentes são racionais, em complexidade, tipicamente a gente segue heurísticas, regras simples. Não tem equilíbrio, é uma análise computacional em vez de só analítica, é não linear, é emergente em vez de reducionista, é darwiniano em vez de newtoniano. Não é totalmente a gente. Claro, as leis de Newton continuam valendo em sistemas complexos, mas o que é mais interessante é a dinâmica darwiniana. Existe espaço
em economia, como se diz, muitas vezes todos os agentes estão dançando em cima da cabeça de um alfinete, que não tem espaço. Claro, eu sei que tem muitos esforços em economia regional, em econometria espacial, de reintroduzir espaço, mas, em geral, o modelo mais básico não tem espaço. A minha demanda do bem X não afeta você, mesmo que estiver ao meu lado, não afeta você, só afeta via preço, mas espaço afeta esse tipo de coisa. E não há dinâmica na economia tradicional. Um outro jeito de ver isso, eu não vou ler porque é mais ou menos a mesma coisa, e foi isso aqui que eu usei para fazer o cronograma. Esse é o livro do Beinhocker, que chama The Origins of Wealth. É um livro muito bom para quem está começando em complexidade, e ver que é uma mistura dos dois grandes livros para nós economistas, que é The Wealth of Nations, Riqueza das Nações, e The Origins of Species. Na verdade, não é. Origin of Species não é para a maioria dos economistas, mas o argumento que a gente vai fazer em sistemas complexos, economia da complexidade, tem que ter evolução. Então, The Origin of Wealth. The Origin of Wealth of Nations. Bom, então eu vou parar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Esses slides estão em algum lugar, professor, para a gente acessar? Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Google Drive e eu mando o convite para vocês. Tá, eu vou fazer assim. Eu podia fazer via Dropbox, mas aí quem não paga o Dropbox tem dificuldade, até pode acessar. Fazer um Google Drive e botar algumas outras coisas lá. E eu também vou tentar no SIGA já dizer o que a gente vai fazer a cada próxima aula. Então, só quanto à próxima aula, eu vou apresentar um pouco da visão do Taleb, primeiro. Talvez falar um pouco dessas histórias. Então, falar do Taleb, falar um pouquinho dessas histórias. Mas a gente rapidamente vai entrar aqui nesse Big History também. Então, esse aqui é um TED Talk, mas vale a pena ver, um TED Talk muito bom, que tem a ver com entropia. Então, ou na próxima aula, ou na subsequente, a gente vai ver a ideia de entropia, que vai ser importante. Então, esse que é o plano na próximas aulas. Tá bom? Então, tá certo. Então, vamos parar aqui. Daqui a pouco eu ponho o vídeo lá no YouTube. Então, bom fim de semana para vocês. Professor, obrigada. Professor. Tchau. Boa tarde, professor.